Olá, a gente está recebendo aqui hoje no blog Azores Connections, Miguel Nobre, licenciado em Gestão Hoteleira pela Universidade do Algarve e mestre pela Universidade dos Açores, onde fez o mestrado em Ciências Econômicas e Empresariais. Hoje o Miguel vai falar um pouquinho sobre o projeto dele, do mestrado. Então, Miguel, é contigo. Muito obrigada. Olá, antes de mais, obrigado por me receber aqui, professora Daniela. É com muito gosto que venho discutir o tema do turismo cinematográfico e parabenizá-la, e a todos os envolvidos pela criação deste blog, que acho que vai contribuir muito para a divulgação do que é que se faz a nível do turismo e dos profissionais dos Açores. Portanto, muitos parabéns pela iniciativa. Portanto, vamos começar então. Vamos discutir Vamos turismo sim, obrigada, cinematográfico. Miguel. Portanto, a tese que foi desenvolvida e o projeto que foi apresentado na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores foi um projeto de fomento ao turismo cinematográfico, um projeto que foi concebido inteiramente com a participação de stakeholders regionais, um, e teve sempre como objetivo desenvolver de forma participada portanto, este nível deste conceito de turismo, de forma a que todos os stakeholders do setor, da cinematografia, do vídeo, pudessem potencializar os benefícios deste segmento de negócio nos Açores, concretamente no arquipélago inteiro. Portanto, o cinema e o turismo acaba por ser uma simbiose perfeita, como alguns atores já defenderam, e este é que foi um dos pontos principais de partida deste trabalho, que foi desenvolvido na Universidade dos Açores. A grande motivação deste projeto é a minha paixão pela sétima arte, mas também, obviamente, a paixão como profissional do turismo que sou. E esta área converge muitas áreas artísticas, portanto, temos os escritores, temos os atores, temos a realização, temos a fotografia, a maquilhagem, a música, portanto, é um conjunto de profissões que estão diretamente ligadas a este setor e que podem ser muito beneficiadas caso seja um tipo de segmento que seja potencializado. O cinema e o turismo, há sempre um consenso de que se refere ao crescente interesse e à procura dos locais que se tornam populares através, portanto, desta prática, por aparecerem em filmes, por aparecerem em séries, e acabam por haver muitos estudos que acham que os filmes são eficazes como um fator de potencialização e de atração motivacional que podem induzir muito com sucesso uma viagem específica àquele local onde o filme está a ser rodado e que posteriormente vai ser apresentado. Portanto, acaba por ser o turismo, como um motor de desenvolvimento de uma região, obviamente, o turismo cinematográfico em Portugal e o turismo cinematográfico nos Açores. Portanto, isto são as abordagens que eu vou fazer ao longo desta apresentação e posteriormente vou apresentar um planeamento participativo que foi feito com todos os stakeholders envolvidos neste projeto. A nível de turismo cinematográfico nos Açores, houve anteriormente, há algum tempo, uns políticos que fizeram a seguinte pergunta: e se O Senhor dos Anéis fosse filmado nos Açores? Portanto, isto foi um título de revista na Sábado, em 2019, que foi considerado por vários políticos açorianos em resposta ao aparecimento de interessados que gostavam de investir na região e gostavam de vir cá gravar algumas dos seus projetos. Portanto, houve um intuito de saber se havia viabilidade ou não de se concretizar projetos cinematográficos nas ilhas. A nível de metodologia, como é que este projeto foi feito? Portanto, houve a escolha de uma amostra, portanto, foram escolhidos os stakeholders que interessavam diretamente para este projeto, depois foi feito um enquadramento teórico, as entrevistas com estes intervenientes da área, e depois foram realizados uma oficina de planeamento, todos conjuntos, para se tentar elaborar algumas ideias, reunir algumas sugestões abordadas por eles, e como é que nós podíamos começar a desenvolver este tipo de turismo nos Açores. Inicialmente aplicou-se o método de design thinking, a partir da realização de entrevistas com 12 stakeholders,
que depois, posteriormente, foi crescendo. Como é que foi feita esta amostra? Portanto, tentei ao máximo priorizar a diversidade, no intuito de que pudesse estar contemplada uma análise de variadas visões e opiniões de diferentes profissões da área associadas a estas produções. Portanto, temos atores, temos técnicos de sons, temos realizadores, temos encenadores, atores, atrizes, escritores também. Portanto, as entrevistas foram muito feitas no sentido de, primeiramente, se tentar perceber quais eram as percepções que estes intervenientes tinham da área do turismo cinematográfico, se achavam e consideravam ou não que haveria potencialidades e desafios da região autónoma dos Açores como um destino cinematográfico, se considerariam que os recursos humanos que nós temos na região seriam suficientes ou não para acolher este tipo de produções, se haveriam potenciais benefícios deste tipo de turismo para a região, se queríamos ou não, se não queríamos este tipo de turismo, e depois, eventualmente, se haveriam algumas sugestões para o desenvolvimento deste projeto. Quais foram as percepções iniciais dos intervenientes? Portanto, uma das questões que mais se colocou foi a averiguação do momento concreto em que nós podemos dizer que ocorre e se inicia o turismo cinematográfico. Houve muitas discrepâncias de opiniões, porque uns stakeholders achavam que era quando, portanto, o filme ou a série era lançado na televisão ou nos determinadas plataformas, os turistas viam e depois vinham cá, portanto, fazer esse tipo de turismo, mas outros achavam que o turismo cinematográfico já ocorria durante o momento da filmagem, em que alguns interessados e alguns mais curiosos vinham ao momento a fim de, portanto, de levar alguns spoilers, digamos, ou de conhecer alguma equipa. Portanto, a partir desse momento já podemos dizer que há um turismo cinematográfico, porque há um filme que está a ser gravado cá e há já curiosos que já venham cá. Alguns stakeholders também afirmaram que o turismo cinematográfico, portanto, é lançado, o conteúdo é lançado e é exibido ao público, portanto, a mediatização e a exposição desse fenómeno já é considerada como turismo, portanto, o que acabei de comentar. Mas também outros acham que, a partir do momento em que o realizador do filme e toda a sua equipa de filmagem já está a planear e a reservar a viagem para o seu destino, apenas portanto, este momento já se pode dizer que já é turismo. Apesar de não envolver diretamente os potenciais turistas, já envolve as equipas de filmagens que já estão a fazer uma reserva e que já estão a fazer a sua pré-rodagem. Outros stakeholders também não conheciam o termo, nem nunca tinham ouvido falar nesta expressão. A nível de recursos humanos nas produções cinematográficas, portanto, quando questionados, acham que a nível de recursos humanos é sempre difícil. Dividiu um bocadinho o grupo de entrevistados, mas no geral, apesar de todos acharem que a região não está muito bem preparada, acabam por concordar que existe bons profissionais à espera de uma boa oportunidade. Portanto, há vontade de se fazer as coisas. E há um grande consenso de que existe imenso talento nas ilhas que merece ser potenciado. Quem trabalha com estes aspectos mais técnicos acaba por opinar que e tem uma visão de que os investidores, os interessados em vir gravar na região autónoma dos Açores, acabam sempre por trazer produções mais de fora e não utilizar tanto os recursos humanos locais. Quais foram os benefícios do turismo cinematográfico para os destinos? Portanto, a partir de todos os insights e de todas as conversas que tivemos com os entrevistados, fizemos dois cenários. Portanto, havia um bom cenário, digamos, em que há um filme de sucesso, portanto, lançado, e isto acaba por trazer boas oportunidades de colaboração, que porventura acaba por trazer infraestruturas mais expandidas e melhoradas, ou seja, as leis são atualizadas, existe uma grande otimização e visibilidade da região, o que, por sua vez, traz o incremento das receitas do turismo, que é essencialmente o que se quer. Mas num mau cenário em que isto aconteça e que
todos portanto, estas colaborações são mal feitas, digamos, imaginemos que o filme tem pouco sucesso, acaba por ser uma oportunidade perdida, as infraestruturas que nós temos cá não ficam preparadas, não são atualizadas, as leis continuam desadequadas, não preparadas para receber este tipo de cenário, acaba-se por ter pouca visibilidade e, portanto, a receita acaba por ser mal otimizada. Portanto, há alguma receita ou pouca receita, mas esta acaba sempre por ser mal utilizada porque todas as colaborações e tudo isto foi muito mal otimizado e muito mal planeado, que é essencialmente isso que é necessário. É preciso fazer um bom planeamento de quando nós vamos receber este tipo de oportunidades na região. Quais foram as sugestões, as principais sugestões dos stakeholders? Portanto, a maioria dos entrevistados acredita muito nas potencialidades das ilhas, e na grande importância de produzir este tipo de conteúdo. Acham que as ilhas têm perfeitas condições cênicas para se fazer cinema, têm cenários idílicos fantásticos. Mas também é muito importante ter projetos bons, e não acabar por se cair muito do açorianos para açorianos. Portanto, os filmes serem feitos por açorianos para os açorianos e limitarem-se, digamos, a aparecer na RTP Açores. Não, há preciso ter um bocadinho de sair um bocadinho fora da caixa e tentar fazer algo que também seja internacionalizado e não nos limitarmos tanto. A maioria dos entrevistados é muito da opinião de que deve haver um grande aumento dos benefícios financeiros, e subsídios, o que já sabemos que a nível da cultura é muito, muito pouco, cá nos Açores, também em Portugal, no geral, digamos. E acaba por haver um consenso de que é fulcral apostar na formação da área do audiovisual, das áreas performativas, portanto, nós cá não temos, digamos, uma entidade formadora para este tipo de oferta. Portanto, nós não temos cursos que sejam muito focados e que sejam muito profissionalizados, digamos, na área do audiovisual, na área das artes performativas. Temos algumas escolas que fazem isso a título, digamos, de tempos livres, mas não há, digamos, um curso profissionalizado, um curso superior que permita comatar este tipo de necessidade. Portanto, depois de todas as entrevistas e das análises, optámos por fazer uma oficina de planeamento em que reunimos todos os intervenientes. Portanto, as entrevistas inicialmente foram só solo, portanto, agora nós já reunimos todos os intervenientes, e o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma apresentação, portanto, cada pessoa apresentou-se, partilharam algumas palavras e alguns cenários. Depois fizemos uma análise SWOT, portanto, análise de oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos. Realizámos um debate e depois apresentámos uma proposta de projeto, para tentar perceber se era do interesse dos intervenientes ou não. Portanto, nós utilizámos muito o método de Design Thinking, e apresentámos um quadro branco em que todos os intervenientes iam fazer um post-it e iam colar aquilo que consideravam nos sítios certos. Portanto, aqui nas forças temos as forças, temos as fraquezas representadas. A maioria das forças é a conexão entre os Estados Unidos da América e a Europa. Portanto, nós estamos muito centralizados, portanto, estamos no meio do oceano, estamos entre estes dois grandes continentes. Localização e cenários, como já foi referido, temos muitas histórias, temos muitas lendas, temos produtoras presentes cá na ilha, apesar de não serem tão conhecidas e tão divulgadas, nós temos. Portanto, é um bom tema para se desenvolver o turismo cinematográfico e fazer uma boa produção audiovisual cá na ilha. A nível de fraquezas, aquilo que já se referiu e que se refere continuamente é o financiamento. Há muita falta de financiamento, no geral, na indústria. Não, e os stakeholders já consideram que não existe muito o conceito de uma indústria criativa no arquipélago, ou seja, cada um está por si, cada interveniente está por si, cada stakeholder está fazendo o seu trabalho individualmente, não há muito aquela procura de, olha, vamos juntar-nos e vamos fazer algo em conjunto, e
E, portanto, a nível de. Os artistas acham que não são pagos para fazer o seu trabalho, portanto, lá está, fazem-no como hobby e não podem ser profissionais da área porque não conseguem viver daquilo. E acabam por, portanto, fazer como segundo plano. A nível de questões logísticas nas ilhas. Sabemos como é, temos os voos, temos a SATA, às vezes é difícil, por exemplo, querer algum objeto específico ou querer algo específico para aquele momento da cena e ser um bocadinho mais difícil movimentar todas estas grandes produções. Portanto, temos que ser um bocadinho controlados nesse aspecto e acaba por ser uma fraqueza. A nível de oportunidades, a empregabilidade para os açorianos e não só, obviamente, o desenvolvimento cultural da população, uma rede comum de arte, as produções que vêm cá filmar na região autónoma dos Açores, portanto, acaba a ser sempre a receita que entra na região, que é isso que se quer, uma receita mais controlada, digamos. A nível de ameaças, podemos dar o exemplo da série de Rabo de Peixe, em que alguns stakeholders consideraram que se calhar o entendimento do arquipélago era um bocadinho baseado em clichês. Depois, a mentalidade fechada, portanto, alguns stakeholders acham que algumas populações não estão preparadas para receber este tipo portanto, de séries de produções cinematográficas, como o exemplo de Rabo Peixe continua a ser, como grande série que foi filmada cá, a população de Rabo Peixe, alguns não gostaram do que estava a ser mostrado para o estrangeiro, portanto, acaba por ser cair um bocadinho na mentalidade fechada. Depois temos também um grande problema, que é a nossa sazonalidade do clima, que é muito instável. E obviamente, quando uma produção cinematográfica vem cá, uma produção audiovisual, tem portanto, aquele cronograma para seguir à risca. Imaginemos, naquele dia específico, estamos a filmar na Lagoa do Fogo, estamos a filmar nas sete cidades e acaba por vir um grande nevoeiro, acaba por vir uma grande tempestade. Portanto, são condições que acabam por atrasar este tipo de produções e, portanto, é difícil, não se controla. Então, depois no debate, foi feitas algumas perguntas. Esta necessariamente foi como atrair produções internacionais e nacionais para ser filmadas nos Açores. Portanto, isto são excertos das entrevistas. Acham que temos tudo para acolher e cativar as produtoras para virem cá. Temos paisagens tão bonitas, cenários idílicos. Temos a base, mas falta desenvolver e construir a estrutura. Depois temos aquele exemplo de um caso que foi filmado em São Jorge, em que os produtores chegaram à ilha, queriam toalhas pretas específicas para aquela cena, deu-se uma volta à ilha e nada de toalhas pretas. Portanto, lá está, acaba por ser a condicionalidade da logística, que é sempre difícil, e torna-se numa corrida contra o tempo devido à falta de materiais. Novamente, o financiamento referido como um problema grave, tanto regional como nacional, e acaba por impedir o desenvolvimento desta indústria, que é muito necessário também para o turismo. Depois, como é que podemos fomentar o desenvolvimento da indústria cinematográfica nos Açores? Alguns sítios em São Miguel já tiveram algum destaque em telenovelas, portanto, a mais conhecida e, digamos, a primeira que teve mais sucesso foi a Ilha dos Amores. Depois tivemos algumas minisséries, mas portanto, não há uma otimização da oportunidade. Portanto, os locais e os sítios acabam por não ter aquela exposição que se quer porque ou não são sinalizados no sítio, ou não constam em guias ou roteiros e acaba-se por perder uma grande oportunidade de exposição. Porque passado algum tempo da série ser lançada, ou da minissérie ou novela, acaba e as pessoas acabam por esquecer. Portanto, devia de haver um registro em guias, devia de haver um registro em roteiros e nos locais, perdão, para esta oportunidade de exposição. Pois há uma sensação de que a RTP dos Açores está muito condicionada àquilo que a RTP Continental decide e muitas vezes não querem gastar dinheiro nas ilhas.
Portanto, primeiramente, temos que alterar esta mentalidade fechada e os preconceitos que existem relativamente aos Açores, porque ainda existem muitos. E os nossos governantes têm também que perceber que a ideia de tudo o que vem de fora é que é magnânimo e excelente. Portanto, temos o exemplo da Associação de Turismo dos Açores, que para fazer os grandes spots publicitários em vídeo, contratam sempre empresas de fora, empresas estrangeiras, empresas nacionais, mas acabam por esquecer muito as empresas locais. Portanto, acabam por ser renegadas um bocadinho. E isto está errado, obviamente. Quais foram as propostas que foram apresentadas no projeto? Portanto, primeiramente, pensou-se em criar um website que apresente os destinadores do seu potencial para a indústria cinematográfica. Depois, decidiu-se na elaboração de uma curta-metragem para atrair estes realizadores de cinema e vídeo para os Açores, portanto, filmar alguns locais da ilha, apresentar uma curta história, de forma a que se pudesse ver o que é que realmente se pode fazer, e que os realizadores de cinema e os investidores tivessem acesso, para ver, pronto, para ter uma ideia, ter uma noção daquilo que se pode fazer cá. Depois, definir-se linhas mestras para programas de codificação de recursos humanos, criou-se algumas propostas governamentais de atração e idealizou-se a concepção de roteiros turísticos com foco no turismo cinematográfico. Portanto, a fase 1 seria a criação de um website, onde o principal objetivo seria a atração destas produções cinematográficas nacionais e internacionais. Mas seria mostrar aquilo que realmente é. Portanto, a maioria dos websites dos Açores mostra uma paisagem sempre cheia de sol, muito verdejante, mas a realidade é que nem sempre é assim. Portanto, existem possibilidades infinitas, a nível de cenários. Portanto, um determinado investidor pode estar, sim senhor, à procura de um sítio que faça muito sol, que seja muito verde, mas outro para determinada cena também poderá estar à espera e à procura de um cenário onde haja muita neblina, onde se cria um cenário de nevoeiro. Portanto, o objetivo seria mostrar aquilo que realmente é. Depois, neste website, seria muito intuitivo, e o objetivo também seria com que facilmente estas produtoras conseguissem encontrar um voo, um alojamento, quais são as empresas parceiras do website que permitem fazer determinadas experiências e quais os locais recomendados para determinada tipologia, para determinado tipo de cinema. A fase número 2 seria a proposta de criação de uma curta demonstrativa, portanto, das potencialidades do destino cinematográfico, como já foi referido. A fase número 3, um programa de codificação dos recursos humanos. A fase número 4, os programas governamentais de atração. Portanto, os Açores estão muito focados na época alta, portanto, a nível do turismo da época alta, e acabam por renegar para segundo plano aquilo que se pode fazer em época baixa. Em época baixa, no inverno, portanto, nós podemos fazer cinematografia, nós podemos fazer videografia, portanto, nós podemos gravar, porque nos Açores em época baixa. Não precisa necessariamente de atrairmos este tipo de investidores apenas para a época alta, porque a época alta, digamos, já se vende por si próprio, já está muito gasto. O que nós precisamos é também de encher os nossos hotéis, encher as nossas empresas da região autónoma dos Açores na época baixa. Isto é muito importante. E o turismo cinematográfico pode vir ajudar a reduzir a sazonalidade, se este for bem feito e bem implementado. Depois, o que não pode faltar será a criação destes roteiros turísticos. Portanto, como já foi referido anteriormente, se nós temos uma série, se nós temos um filme, nós temos que dizer aos turistas e às pessoas que nos visitam que foi filmado ali, foi gravado ali, e temos que estabelecer pontos sinaléticos de identificação que permitam facilmente identificar este tipo de coisa. Nós idealizamos uma aplicação em onde os turistas podiam escolher a ilha pretendida,
e podiam descarregar mapas demonstrativos do roteiro e depois apontar o telemóvel para ler os códigos QRs e, por exemplo, assistir a um teaser ou assistir a uma cena, um behind the scenes, sobre aquilo que foi feito ali, sobre aquilo que foi gravado ali. A nível de, portanto, a primeira parte seria a apresentação da proposta, que foi isto que foi acabado de se fazer. Depois passava-se para a criação do website, digamos, 6 meses, metade de um ano, a realização da curta-metragem, pós-produção, pré-produção, idealizámos em 9 meses, e depois, posteriormente, passar aos programas de codificação dos recursos humanos, aí sim já seria mais um ano, e depois toda aquela criação da sinalética identificativa, do reconhecimento dos locais, aí já seria também um processo ao longo de 12 meses. Qual o orçamento, digamos, previsto para este tipo de projeto? 168,050 euros. 168 mil euros, aproximadamente. Portanto, nós tentámos sempre dar, portanto, digamos, não ficámos, a nível de salários, não ficámos por o mais baixo possível. Tentámos sempre atribuir, de acordo com a tabela salarial, este tipo de projeto. Espera-se conseguir executar esta proposta a partir das parcerias com o Governo Regional, obviamente, que vai ser essencial para a concretização do mesmo. E depois deste projeto todo, vai-se recorrer a crowdfunding, vai-se recorrer a alguns editais para financiamento e realização do mesmo. Qual foi a conclusão que nós chegamos com este projeto? Portanto, acreditamos que ele alcançou os propósitos delineados, pois cumpriu o seu principal objetivo, que era a apresentação da proposta do projeto com os stakeholders regionais do setor. Portanto, é um grande fomento ao turismo cinematográfico dos Açores e que poderá vir a beneficiar o segmento desta região. Portanto, denotou grande potencial para contribuir para o desenvolvimento do mesmo, e acaba por atuar de forma interdisciplinar em vários campos, portanto, o turismo e o cinema, e acredito que possa impactar de forma positiva o desenvolvimento do destino Açores, fazendo jus ao prémio de sustentabilidade do WorldCheck. Além disso, verifica-se que conseguiu cumprir os objetivos específicos, uma vez que envolveu todos os stakeholders no processo de planeamento participativo, e conclui-se também que este projeto se apresenta como único e diferenciador para a região, porque contribui para a diversificação da oferta turística dos Açores, representa um primeiro passo em processo de planeamento participativo, focado no incremento do turismo e do cinema, traz pressupostos para o fortalecimento das áreas cinematográficas, que estão na base do turismo cinematográfico, obviamente, e estabelece proposições que permitem o desenvolvimento sustentável de um potencial turístico. Portanto, o turismo cinematográfico, como eu disse, não precisa de ser um turismo de massas, não precisa de ser um turismo que seja feito exclusivamente em época alta, pode também ser em época baixa, e é um tipo de turismo que ainda não foi explorado na região autónoma dos Açores, mas que acaba de ser, digamos, facilmente controlável. Portanto, nós temos a delegação de turismo que faz inquéritos aos turistas que nos visitam, mas acaba por ser inquéritos muito básicos, no sentido de onde é que veio, qual é a sua nacionalidade, qual é a sua idade, e pronto. Podemos ir um bocadinho mais além do que isto, podemos perguntar qual o tipo de segmento que está a fazer, portanto, vem em turismo de lazer, vem em turismo de natureza, turismo religioso, veio porque viu a série de Rabo de Peixe e quer vir conhecer os Açores. Portanto, isto é muito importante também fazer este tipo portanto, de estudo. Portanto, muito obrigado por me terem convidado para estar a apresentar esta parte do turismo cinematográfico, professora Daniela. Portanto, nós já tivemos no Pico, no primeiro encontro audiovisual açoriano, onde isto também já foi apresentado, tivemos muito bom feedback. Tivemos na Conferência Internacional do Turismo, que se realizou na Turquia,
também houve bom feedback, portanto, nós acreditamos que isto seria eh, uma boa forma de potencializar este tipo de turismo nos Açores, que, digamos, portanto, a série de Rabo de Peixe pode vir agora como um boost para outros tipos de projetos que eventualmente estejam na cabeça de vários realizadores açorianos e que podem ser muito bem concretizáveis cá na ilha. Esperemos que se receba financiamento para tal. Obrigado. Miguel, muito obrigada por essa excelente apresentação. E eu tenho aqui duas perguntas para você, né? Uma que eu queria saber quais foram os maiores desafios para fazer esse trabalho de projeto. Um, os, os, os maiores desafios, a nível portanto, o primeiro impacto inicial que nós tivemos foi essencialmente o contacto dos vários stakeholders. Nós filtramos muito a informação, portanto, qual é o tipo de stakeholders que nós queríamos no projeto e muitas vezes não obtivemos resposta. Portanto, é sempre difícil encontrar certas pessoas da área. Outros responderam muito tardiamente. Portanto, nós tínhamos sempre um plano B, um plano C, um plano C, um plano D, para, caso não respondessem, iríamos tentar outra pessoa. Este foi um grande desafio, portanto, alguns porque, portanto, a nível profissional estavam a desenvolver os seus projetos, outros por meramente esquecimento ou acharam, pronto, não deviam contribuir para esse estudo, não lhes interessavam, estavam fazendo os seus projetos. Portanto, isto foi o primeiro, digamos, a primeira barreira para tentar este projeto. Depois a segunda barreira talvez tenha sido quando me candidatei ao Point em Cena para criar esta curta-metragem. Uh, as leis, os editais, os regulamentos estão muito atualizados. Portanto, o regulamento do Point em Cena para fazer este tipo de produção aos jovens, digamos, tem um regulamento de 2009. Portanto, nós estamos em 2023. É preciso haver uma atualização deste tipo de regulamento, porque em 2009 não se falava em plataformas de streaming, não se falava em Netflix, não se falava em HBO e tudo o resto. Portanto, esse tipo de regulamentos, esse tipo de oferta e iniciativas que o governo dos Açores está a dar são necessárias de serem revistas, são necessárias de serem atualizadas. A minha segunda questão é a seguinte, né? Quais são os próximos passos que você vai dar para efetivamente tirar esse projeto do papel e colocar as suas ideias em prática? Portanto, neste momento nós ainda estamos a fazer algumas cenas e a escrever algumas histórias para esta curta-metragem. Nós já gravámos a primeira parte, digamos, no início do ano. Fizemos um pequeno teaser só para tentar perceber como é que fazemos o enquadramento, mas foi uma coisa muito amadora, portanto, não foi, digamos, não contratei nenhuma empresa específica para fazer este tipo de projeto, foi uma coisa muito amadora, mas que também teve bastante qualidade, teve a sua qualidade, porque as pessoas são apaixonadas pela área, gostam do que estão a fazer e acabou por ser um bocadinho de trabalho voluntário, mas que, portanto, está a ser desenvolvido. O ideal agora, portanto, seria terminar toda a curta-metragem, não só o teaser, porque o teaser foi a única coisa que foi concluída. Portanto, terminar toda a curta-metragem, terminar toda esta ideia e depois levá-la a um festival portanto, primeiramente a um festival regional, portanto, curtas no Pico, e depois sim, dependendo do feedback, levá-la a internacionalizá-la. Este é o primeiro passo. Uhum, ok. Miguel, se você tivesse, né, no governo regional e pudesse criar e desenvolver algumas políticas públicas, né, para a área da indústria cinematográfica e do turismo cinematográfico, o que que você faria, né? Quais as propostas, quais as ideias, o que que você poderia, inclusive, linkar com esse projeto que você traz aqui hoje? Primeiramente, eu acho que criava uma comissão
que apoiasse, verificasse e acompanhasse este projeto. Portanto, não só uma comissão que revê-se o título do projeto, que é normalmente o que se costuma fazer. Vê-se o título do projeto, vê se tem-se interesse, dá-se o dinheiro e pronto, espera-se que o projeto fique terminado, concluído e está feito. Não há feito, digamos, não é feito um posterior acompanhamento daquilo. Quais são os benefícios que este projeto vai trazer para a região autónoma dos Açores? Quais são as possibilidades que este projeto vai dar às ilhas? Portanto, isso não é feito. Eu não acho que haja interesse nessa área. Portanto, isso, se eu estivesse no governo dos Açores, portanto, essa seria a minha primeira estratégia. Criar uma comissão avaliadora e a organizadora que acompanhasse constantemente o projeto, o que é que está a ser feito, para onde é que estão a ir os fundos, onde é que estes estão a ser gastos. Não é só gastar, 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 é preciso justificar estes gastos. Portanto, ali não falhava nada nesse aspecto. E fazer o posterior acompanhamento e, se houvesse necessidade, ajudar. Ajudar com contactos, ajudar com a internacionalização, porque muitas vezes falta isso. Nós pedimos, digamos, a nível de intervenientes culturais, pede-se algum apoio, pede-se algum esclarecimento, responde-se a um e-mail passado 2, 3 meses. E nós queremos é uma resposta imediata para concretizar este tipo de projeto. Não podemos estar à espera que as coisas caiam. Temos que ir à procura e há muita dificuldade no governo dos Açores, o governo regional, portanto, não há, digamos, um elo de ligação fácil entre o governo e os intervenientes, os stakeholders regionais. Portanto, isto tem que ser melhorado, se eventualmente queremos fazer alguma coisa a nível do turismo cinematográfico. Miguel, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi uma grande alegria te receber aqui. Obrigado, obrigado.